Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 7, nós estamos aqui na campanha da honra. E a honra é a vontade de Deus em nos abençoar. Romanos, capítulo 13, o verso de número 7. Nós vamos estar caminhando durante 4 quintas-feiras, ministrando sobre honra. Hoje nós vamos falar sobre o valor da honra. Eu quero que você, em nome de Jesus, possa tomar posse e caminhar de acordo com a palavra do Eterno. Olha o que está escrito aí em Romanos capítulo 13, verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero te perguntar, o que vem na tua mente quando você ouve essa palavra honra? O que passa na tua cabeça quando você ouve ou quando as pessoas te perguntam a respeito de honra? Você sabe o que é honra? A quem devo eu honrar? Você sabe que a honra, ela tem um significado muito grande no mundo espiritual. Você sabe que a nossa sociedade tem perdido o valor da honra. A família tem perdido o valor da honra. Os relacionamentos, as amizades, as pessoas estão perdendo aquilo que Deus sempre falou que deveria existir no meio do seu povo: honra. O apóstolo Paulo faz aqui menção justamente disso. Ele fala: olha, a quem tributo, tributo, a quem temor, temor, mas a quem honra, honra. E eu gostaria de passar para vocês, nós estamos nessa campanha, de dar sentido a você honrar aquilo que Deus tem te dado, honrar aquilo que tem vindo em suas mãos. Nós temos vários níveis de honra. Tem honra a Deus, honra à família, honra à vida financeira, honra ao ministério, honra ao patrão. Nós vivemos numa verdadeira vida de honra. E não tem outro caminho, irmãos. Eu nunca vi filho rebelde ser bem-sucedido. Eu nunca vi esposa que não cuida do lar ser bem-sucedida. Marido que não cuida da casa ser bem-sucedido. Eu nunca vi funcionário que não é correto ao patrão ser bem-sucedido. Eu nunca vi qualquer pessoa que esteja executando algum serviço que venha fazer de forma a lesar, a roubar, venha a ser bem-sucedido. Porque a única coisa que vai levar a pessoa a uma vida de honra é a honra. A rota da honra é a honra. Se a pessoa não honra, ela jamais vai alcançar a honra. E nós encontramos nesse texto aqui o apóstolo Paulo fazendo menção e exortando que os irmãos pudessem se preocuparem que dá tributo a quem merece tributo, temor a quem merece temor, mas honra
a quem merece honra. Se vocês analisarem, estava pensando hoje, infelizmente esse princípio tem sido esquecido em nossa sociedade pós-moderna. E parece que quem deseja mantê-lo vivo, quem fala de honra, de respeito, de princípio, parece que é uma pessoa antiquada. É uma pessoa, parece que ela está fora, ela está alienada. Quem fala ainda de chegar para o seu pai e dizer assim: pai, bênção, isso é antiquado, isso é careta. Mas nós vivemos numa sociedade que está respirando e vivendo isso. Os mais antigos se lembram da honra que era dada especialmente aos pais, aos professores, às autoridades espirituais, aos patrões. Mas parece que a palavra honra está caindo em desuso. E eu posso falar para os irmãos, até dentro da casa de Deus, até dentro da habitação do Senhor. O nível de desrespeito, de desafetos, e as pessoas passam esbarrando e atropelando um princípio vital, que é o de honrar quem quer que seja, esteja à frente, esteja na direção, quem quer que seja a autoridade. A Bíblia diz: a quem devemos honrar, essa pessoa vai receber a nossa honra. Por isso nós estamos vivendo nesse alvoroço. Eu fico preocupado com a direção que a nossa sociedade está tomando. Não faz muito tempo, mas uns 20 anos atrás, quando a gente olhasse e visse uma autoridade fardada, tinha o nosso respeito e a nossa honra. Hoje estão caçando as autoridades. Gente, o que está acontecendo? Eu não quero entrar para o lado político da honra, eu quero falar do lado espiritual. É por isso que nós estamos vendo um mundo de cabeça para baixo. A falta de respeito, uma sociedade sem limite, uma geração sendo criada com maus costumes, pessoas sendo criadas cheias de mimos, cheias de manhas. Estamos vivendo aí com uma geração doente, uma turma envolvida com drogas que não tem repreensão, não tem honra, desonra. Esses dias estava assistindo um vídeo de um pai que foi a uma delegacia e ele dizia: meu filho, eu te disse para você não andar em más companhia, eu te disse que o melhor amigo seu era eu, mas você nunca me ouvia, você nunca me atendia. Olha agora o seu estado, você está assim porque você me desonrou. A gente pode perceber que é um princípio quebrado e sempre tem como consequência uma desgraça, uma tristeza, uma desolação. Hoje, quando nós ouvimos isso que a Bíblia evoca, a Bíblia nos orienta que devemos honrar para sermos abençoados. A gente precisa rever aquilo que está nos nossos corações, aquilo que possivelmente contaminou o centro que alimenta a nossa vontade, que é a nossa mente. A gente tem que ver se a postura da nossa capacidade mental e comportamental não está indo contra os mandamentos de Deus. Porque se você deixar que suas emoções tomem a frente da palavra de Deus, com certeza você vai agir com rebeldia, com tirania, com desobediência. Você vai tentar tirar as forras. Isso é um espírito de desonra. Isso é um espírito de desonra.
que só tem levado as pessoas ao fracasso. Antes que a gente continue, eu gostaria de dizer para vocês o significado da honra. Existe um significado importante à honra. A definição de honra. Mas antes de eu dar a definição, eu quero ler a parte B de 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Só vou ler a parte B, a parte final desse versículo. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Eu não vou correr não, irmãos, porque a gente vai ter 4 quintas-feiras. Então eu vou devagar para a gente poder assimilar. Sobre o princípio da honra, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. 2, verso 30. Você achou? Amém? A parte B. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Essa é a revelação do coração de Deus. Agora, entenda só, o que significa, por definição, honra? A palavra honra no dicionário tem o seguinte significado: avaliação, apreço, valorização, respeito e glória. Quando você está honrando alguém, você está avaliando a pessoa com um valor mensurável, com apreço, com um determinado conceito acima daquilo que você entende que é o melhor. Você está dando honra, por respeito. Às vezes, coisas tão pequenas que ocorrem nas nossas vidas, mas são importantes. E a gente vê a falta de honra em todo momento, dentro de casa, no trabalho, na igreja, na rua, com os amigos. As pessoas, elas têm um nível de desonra tão grande que não conseguem enxergar quem é o patrão, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o líder. O nível de desonra é tão grande que as pessoas passam por cima disso porque acham que isso não tem nada a ver. Mas aí a gente percebe, né, que a honra é um reconhecimento de Deus. A honra é um princípio que está na essência de Deus. Ele mesmo disse: e honrarei aqueles que me honrarem, e desprezarei aqueles que me desprezam. Então, a orientação que nós temos é justamente reconhecer, dar valor, rever o nosso coração, porque ao honrar você obedece a Deus e traz bênção sobre a sua vida. Mesmo às vezes você sabendo que seus pais não foram bons pais, mesmo você sabendo que o seu patrão não é um bom patrão, mesmo você sabendo que as pessoas, elas não são pessoas fiéis, leais, não importa. Você tem que deixar do teu coração sair a honra. Jesus ensinou a honrar o pai, a mãe. E não é o mesmo de honrar o bom pai ou a boa mãe. A Bíblia fala, Pedro fala assim: vós servos, servi a vossos senhores. Quando Pedro fala ali, Pedro está falando assim: vós empregados, sirva aos vossos senhores, preste os seus serviços como se fosse a Deus,
Quando fala servir, é como se fosse servir a Deus, a generosidade do coração, a atitude e o bom humor. Porque as pessoas acham que podem ter sucesso desonrando o trabalho, desonrando o chefe, desonrando o ambiente, aonde ele está fazendo com que a sua vida seja mantida financeiramente. Está desonrando e você vai ser desonrado. E essa regra, irmãos, ela é aplicada para tudo. Quando você começa a desonrar, a tua vida começa a andar para trás. No Dia dos Pastores, nós fizemos de todo o coração, mas não queríamos que passasse em vão, não queríamos que passasse em branco, não queríamos que fosse esquecido. Honrar é o sentido, é o desejo, ele é maior do que o presente, mas se você pode dar o melhor, dá o melhor. Eu fico muito feliz quando vejo filhos que são bem-sucedidos, depois honram os seus pais. Tem filhos que foram ajudados, tão ajudados pelos pais, que quando crescem, eles ajudam os seus pais. Honram os pais com casa, com carro, honram os pais com o melhor. Isso é lindo, porque isso é bíblico. A palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 6, versículo 2, que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Honrar mesmo com o melhor. Às vezes eu ouço o contrário. Nesses dias mesmo passou uma notícia a respeito dos idosos que estão sendo abandonados em asilos, em casa de amparo. E aí? Porque os filhos não honram os seus pais. E a palavra de Deus diz que será amaldiçoado. Será amaldiçoado. Às vezes as coisas vêm na tua mão para você fazer, e você faz como que isso não tivesse compromisso de uma responsabilidade moral e espiritual. Tem sim, irmãos. Tem sim, porque a honra está ligada ao mundo espiritual. Se você não honrar, você vai prestar contas a Deus. Você vai prestar contas a Deus. E a palavra do Senhor fala que nós devemos honrar todas as pessoas, crendo que assim estamos fazendo para agradar a Deus. Eu tenho visto muito comum nos nossos dias as pessoas que têm pouco nível de conhecimento, de cultura, sendo deixadas de lado. E uma falta de desonra. As pessoas, quando conquistam um pouquinho de conhecimento, elas acham no direito de calar a boca daqueles que são um pouco ignorantes. A gente percebe isso, como acontece isso dentro de casa, como acontece isso na roda de familiares, no quintal, né, na parentada, as pessoas desonrando e tentando assim excluir a pessoa pela questão cultural. É desonra isso. É desonra. É destratar. É ser mal educado. São coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Aquilo que vier na tua mão para fazer, aquilo que vier na tua vida para realizar, aquilo que você pegar e assumir, faça com honra. Faça o teu melhor para a tua família, para o teu esposo, no teu trabalho, para a tua igreja, o teu ministério, o teu chamado. Faça com honra. A quem honra, honra. Faça o melhor. Você foi chamado para honrar. A questão é que a honra está tão abalada e não há frutificação espiritual, porque o que é feito no nível de desonra, de reclamação,
Pessoas reclamam tanto para fazer as coisas. Sabe o que Jesus falou? Eu quero que vocês leiam comigo. Mateus, capítulo 13, versos 57 e 58. Mateus, capítulo 13, versos 57 e 58. Não existe nenhuma manifestação de Jesus que esteja mal-humorado com isso, não. Ele só fez uma constatação. Diga comigo, Jesus fez uma constatação. Ele não estava mal-humorado. Amém? Porque às vezes as pessoas levam isso para o pessoal. Não é para o pessoal. É interessante quando as pessoas têm o pastor Humberto aqui, tem a pastora Tânia, tem qualquer pessoa, estão acostumadas. Às vezes, irmãos, é comum a gente não dar valor àquilo que nós temos. A gente não dá valor. Não. É o pastor Barnabé, é o pastor Humberto. Você está tão acostumado que você não dá valor. Eu fui fazer um curso e fui assistir uma pessoa que eu estava muito interessado em assistir. Tive que juntar dinheiro, guardar, viajei, porque para mim aquela pessoa é importantíssima na vida profissional. Eu cheguei, tirei foto do lado dela, pedi autógrafo, porque ele é um mestre. E quando eu fui saber, foi quase o Brasil todo fazer aquele curso. Pessoas de vários estados do Brasil para fazer o curso lá em São Paulo. E honrar. Falei, olha, você realmente é uma pessoa que Deus colocou para ser o nosso mentor. É honrar. E onde quer que eu vou e que tem um assunto relacionado a isso, eu sempre considero ele como o papa desse assunto. Porque isso é honra. É um cara que estudou muito, que hoje tem a capacidade de viajar o mundo todo ministrando aquilo que ele faz de melhor. É tão bom quando a gente tem alguém do nosso lado que a gente pode dizer assim, olha, essa pessoa aqui, ela é verdadeiramente especial. Ela é capaz no que faz. É um profissional. Isso aqui é uma pessoa assim maravilhosa que eu tenho na minha casa, que eu tenho na minha igreja, que eu tenho na minha avenida, na minha rua. Mas normalmente aquelas pessoas que a gente tem costume de estar, a gente não dá valor. A gente não dá valor, sabe por quê? Porque cai no casual, fica comum. Tem ali o irmão Miguel, formado em filosofia, né? Bacana, né, irmão Miguel? Poucas pessoas reconhecem, né? Mas é importante, irmão, é importante para nós. Cada um aqui é importante para nós, sabe? Às vezes a gente não dá valor ao nosso irmão que está do lado. Tem ali a Ana Paula ali que labutou muito, né, Ana? E hoje é bacharel em engenharia civil, está fazendo pós e fazendo. Bacana a gente reconhecer isso. Não é só isso. Reconhecer o bom filho, o bom esposo, o bom marido. Reconhecer o bom crente. Isso é honra. É tão bonito quando a filha olha assim: mãe, eu tenho um orgulho de você. Isso é honra, filha. Mas normalmente nós praticamos o casual. Não damos valor ao que temos. Olha só o que a Bíblia diz. O que eu falei com vocês, Mateus, capítulo 13, 57 e 58. Os irmãos estão ligados, né? Eu estou bem falando tranquilinho, porque eu não estou pregando, estou ensinando. Mateus, capítulo 13, 57 e 58. Escandalizavam-se nele
Jesus. Porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua... E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Isso é o que acontece às vezes dentro de casa. Uma palavra tão especial que você pode dar para sua mãe, para o seu filho ou para alguém, isso muda, porque muitos sinais acontecem quando você evidencia, quando você começa a honrar. Jesus não fez muitas maravilhas na sua própria terra, porque eles não honraram Jesus como Senhor, como Salvador. Se forem ver, os maiores milagres de Jesus aconteceu na Pérea, na Judéia, em Cafarnaum, mas em Nazaré, nível baixíssimo de honra. Aonde tem nível baixo de honra, há pouca manifestação de Deus. Há pouca manifestação de Deus. Gente, é só vocês guardarem o texto. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não creram, não honraram. A Bíblia diz que devemos honrar tratando com dignidade. A Bíblia ainda fala o seguinte, Romanos 12, versículo 10: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, mas em especial honrar aquelas pessoas que verdadeiramente merecem honra, merecem respeito, merecem ser engrandecidas. Isso, com o que fazem, com o que realizam, é reconhecimento, irmãos. Vamos ter cuidado no nosso coração de reconhecer, de ter gratidão, e nunca ter inveja. Pelo contrário, ser conivente com o bem, ser partícipe das coisas maravilhosas. Temos que participar de coisas boas, porque a inveja nos empobrece, a inveja nos faz pequeno. É fácil você observar quando a inveja entra na vida de uma pessoa, porque ela estraga o coração da pessoa. A pessoa fica amarga. Então, a honra traz sobre nós a áurea da alegria, nos traz para o princípio da palavra de Deus, nos estabelece junto ao Espírito Santo. Precisamos resgatar esses valores. As pessoas hoje perderam a noção de dizer muito obrigado, eu reconheço, eu sou grato. É da honra. Às vezes uma mãe passa o que for quando um filho está doente. Passa o que for, mãe é mãe, passa o que for, passa. Às vezes quando pede alguma coisa um filho, agora não, depois eu faço. Meu Deus, falta de honra, né? Eu já vi filhos batendo nos pais. Esse vai ser amaldiçoado com certeza, porque é um filho que levanta a mão para um pai, com certeza está debaixo de maldição. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra e tudo lhe vá bem. Por isso que a gente vê um bocado de gente quebrada, arruinada, desgraçada, com a cara na parede. Sabe por quê? Não honram os pais. Não honra. Gente, não vai para frente. Sabe por quê? Porque é um mandamento. É um mandamento. Meu irmão, se você não tem honrado teu pai e tua mãe, olha, peça perdão e honre-o.
honre. Faça o que puder, dê o teu melhor. Honre as pessoas que merecem honra. Honre as pessoas que merecem honra. Vamos supor, eu vou dar uma explicação para vocês. Vocês estão aqui me ouvindo. A quem eu devo honrar mais? A vocês ou aquelas pessoas que não estão aqui? A quem? A vocês. Porque o fato de vocês saírem da casa de vocês para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor, mas vocês também vieram aqui me ouvir. Vocês entendem? Aquelas pessoas que apreciam vocês, aquelas pessoas que escutam vocês, aquelas pessoas que estão presentes nos momentos especiais da vida de vocês, honra essas pessoas. Honra essas pessoas. Porque alguém que está perto, alguém que veio para ouvir e que dá importância a esse momento, essa pessoa está te honrando. Amém? Quando uma pessoa gosta do que você gosta, quando uma pessoa não te interrompe aquilo que você está dissertando, quando uma pessoa dá ouvido àquilo que você está falando, pode ter certeza que essa pessoa te honra. Se você falar assim, eu quero falar alguma coisa aqui, você vê um saindo, outro saindo, pode ter certeza que esses não te honram. Irmãos, é o que está na Bíblia. E a falta de honra é que está levando as pessoas para esse nível de destruição. Nível de destruição. Nós vamos falar muito sobre honra aqui. Eu quero que você seja abençoado. Seja abençoado. A rota da honra é a honra. Pastor, mas me ensina como ser honrado. Honre as pessoas. Não tem. Qual é o mapa, pastor, para ser honrado? Você honrar as pessoas. A Bíblia diz que a rainha de Sabá saiu do sul da África para ter conselho com quem? Meu Deus, que honra! Chegou lá cheio de presentes. Eu vim aqui para te ouvir, vim aqui para receber seus conselhos, mas não vim de mãos vazias não. Eu quero te honrar. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ontem que eu estava falando com o Daílson, eu me recordo que estava na chupeta do trem. Não foi antes que eu falei isso, né? Foi, poxa, Daílson, eu pegava o trem, tinha que pegar no horário certo, por causa da faculdade. E meu irmão pegava o trem. O pessoal pensava que eu estava na unção do Espírito, estava nada, no som do sono. Trabalhava o dia inteiro lá na Berg, pegava a chupeta do trem. Eu ia, mas parecia mesmo que eu estava no movimento. Não movimento nada. Eu falei, meu Deus. Mas eu me lembrei que eu não tinha nem um centavo assim para comprar um cafezinho. Pastor Humberto, diante de Deus, eu não tinha, acho que naquela época, não sei se era 5 centavos, eu não sei, nem me lembro mais. Foi em 1980. Não lembro, mas eu não tinha dinheiro para comprar o café. Não tinha dinheiro para comprar o café. Mas, irmãos, eu não perdia uma aula. Eu era o primeiro a sentar na frente lá. E pior, que não tinha essa facilidade que hoje tem, né? O pessoal hoje não estuda porque é bobo. A internet cheia de informações, de coisas boas tem na internet. O pessoal fica perdendo tempo com coisas que não edificam. Então, naquele tempo a gente ia para a biblioteca e tinha que deixar a identidade, não podia tirar cópia e não tinha celular para tchá. Era pá, meu irmão. Só o sangue, pastor Humberto. E não tinha dinheiro para comprar livro.
Porque quem comprava livro era... E tinha condições de nada, não podia tirar cheque na biblioteca, só escrever. Mas eu louvo a Deus porque, sabe, irmãos, eu honrei os meus estudos, eu honrei o que eu assumi na vida e Deus me honrou. Quando você, às vezes as pessoas não dão atenção, às vezes está na escola bíblica dominical ou está na escola, na faculdade, não honra aquele momento. Às vezes o pai gasta um dinheirão e está ali, sabe, de conversa fiada, não está honrando o dinheiro que o pai está aplicando para estudar. Olha, isso é outro nível de desonra. É outro nível de desonra. As pessoas não vão ser bem-sucedidas por causa disso. Porque não estão honrando a designação que deveriam realizar na vida, estão deixando passar como fosse coisas quaisquer. E não é, gente. É importante. Então, sabe, reconheça. E aquilo que você reconhece, isso permanece na sua vida. O que você não reconhece, sai da sua vida. É aquela história, a gente vai falar de dízimo de oferta. Tem gente que fala assim, e glória a Deus, vou ouvir. E tem gente que fala assim, já vem ele com dízimo de oferta. Aquilo que você não reconhece, sai da sua vida. Então, as promessas e as bênçãos que advêm através dos dízimos de ofertas, jamais chegarão na sua vida, porque você não honra. Irmãos, não tem outra conversa, é isso. Quando a pessoa fala, opa, glória a Deus, estou nessa, pastor, creio nisso, opa, é isso aí que eu quero, está ali, está na fé. Quando a pessoa desonra, ela não consegue alcançar essa bênção. Porque, irmãos, essas coisas estão ligadas ao mundo espiritual. Espero que Deus te abençoe. Hoje nós falamos do valor da honra. Nós vamos falar mais à frente sobre o princípio da honra. Tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.